Mês de agosto, mês dos pais, vamos conversando sobre isso esse mês inteiro. E hoje nós vamos falar um vídeo muito legal, pelo menos eu curti muito de estudar para falar com vocês, que é a função pai e a função homem dentro desse ser humaninho chamado homem. Então, se você gostou, compartilha. Se você gostou mais ainda, comenta, por favor. Se você não gostou, comenta também. A sua opinião é super importante para mim. Vai lá no meu site, dá uma olhada nas coisas que tem lá que talvez te interessem. E talvez essa palavra assim, funções, pai, função homem, soe tão estranha que vale a pena você dar uma olhada nos vídeos anteriores sobre o que era a função e o que é ser, tá bom? Então, também tem o Instagram, também tem Facebook, enfim, me achem, porque eu adoro quando vocês me acham, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo. Nós, como pessoas adultas, nós temos a sensação que na hora que nós temos uma relação e nasce um bebê, nós deixamos de ser quem somos como pessoa. Nos tornamos pai. É tão forte que às vezes a gente escuta uma mãe chamando o próprio marido de pai. E vice-versa. Mas como o mês de agosto é dos pais, eu gostaria de falar com você, pai. E talvez a mãe que esteja escutando. Um pai, ele tem uma função. Essa função tem tempo de acabar. Por quê? Porque o filho se torna adulto. E a função pai, ela precisa ter um fim. Agora ele já não provê. Agora ele não precisa mais cuidar. Ele não precisa ensinar mais nada. Ele deixou de ser pai. Só que se você fica 24 horas e você absorve esta função como sendo sua única causa de estar junto no casamento, acontece uma coisa horrível que a gente só ouve falar com as mulheres. Síndrome do ninho vazio. Mas um pai perde a função paterna. E aí mora o perigo. Porque quando um pai perde a função paterna e ele não está preparado para se tornar simplesmente homem ou marido, ele vai tentar infantilizar o seu próprio filho, deixar ele inseguro a ponto de que qualquer passo esse filho precise da orientação dele. Essa orientação, ela se torna uma condição dele continuar dentro da sua própria função. Tão complicado que nós vemos às vezes crianças dentro de um adulto. São homens que são verdadeiros meninos. Por quê? Porque o seu pai fez isso com ele. O pai fez um filho inseguro para que sempre dependesse da figura paterna. Uma das coisas que a gente precisa compreender, e uma das coisas que eu às vezes falo muito na minha conversa com clientes, nos meus atendimentos, é que a gente precisa entender que sempre que nós temos uma visão do mundo animal, você vê que um gato, ele cuida dos filhotes até um certo ponto, depois vai embora. O pinguim realmente também, que é um dos mais paternos, mais família, ele cuida, inclusive ele às vezes choca, mas ele vai embora, ele deixa fluir. Por quê? Porque um pai só se tornou pai porque antes ele foi marido. Mas se você rejeita essa função, ou se sua família se transforma em você chamar sua mulher de mãe e ela te chamar de pai, acabou qualquer tipo de relação como homem. E um pai não faz sexo. Quem faz sexo é o homem. Um pai não sai para jantar com a sua esposa. Um pai sai para ir sempre de férias com as suas crianças. Entende o peso disso? Entende como, se você viver sempre nessa posição, como vai ser difícil para você, depois de um certo tempo, assumir a sua função de simplesmente homem-marido? Outra coisa muito complexa é quando um pai resolve competir com seu próprio filho. Ele se sente tão abandonado que ele se torna uma outra criança. E é interessante porque
A função paterna é uma função de proteção. Enquanto uma mãe está gerando um filho, que é dos dois, um pai tem que estar lá dando à mãe um caminho um pouco mais seguro. Estou falando isso numa relação pai, marido e mulher. Claro que se você acontecer uma coisa no meio do seu caminho e você não está com a mãe do seu filho, você também tem que dar a ela segurança, não como marido, mas como pai daquela criança. Para isso, você tem que entender a sua função de pai. Um pai, ele é alguém que, acima de tudo, sabe que daqui a pouco ele vai ser um convidado na vida do filho. Para isso, ele precisa trabalhar dentro dele o fato de que, um momento ou outro, essa criança não vai ser mais criança, vai ser um adulto. O grande problema hoje em dia é que esses pais estão tão protetores, estão com tanto medo de enfrentar a sua função de homem, que infantilizam ou que permitem que as suas esposas mantenham o seu filho ou sua filha dentro de um ambiente infantil. Essa função paterna, ela tem que ter dentro da sua mente a sensação de fim, de finitude. Porque depois você vai virar avô, depois você vai virar, um tio. Mas que sempre e eternamente você nunca vai deixar de ser homem. Então, perceba que você, ao contrário do que as pessoas pensam, também é multitarefa. Você também vai precisar cuidar de você, botar você também no seu lugar, num lugar em que você tenha tempo para cuidar, para que novamente, quando essa criança sair de casa, você tenha a integridade do seu eu, ao ponto de você não se sentir tão frustrado que queira resgatar de novo um movimento que já passou. Lembre-se, as águas correm, nunca vai ser a mesma água, o tempo corre. Então, cuide bem do seu bebê, tenha atividades com eles, mas simplesmente sonhe também de um dia ele ir embora e você conseguir ter uma vida de homem. Trate o seu filho e sua filha para ficar perto de você. Mas entenda que vai ter um momento em que ele não vai querer mais passar férias com você. E você precisa fazer relações. Se você tem sua esposa, carrega ela. Se você não tem esposa ou se você tem amigos, carregue eles. Mas tenha em mente momentos quadradinhos na sua caixinha. Agora eu sou pai, agora eu sou homem, agora eu sou namorado ou marido, agora eu sou uma pessoa e vou ter meu tempo para mim. Para que você não se infantilize para concorrer da atenção, para você não se ausentar para evitar a dor da separação, para que você não se torne uma pessoa que seja fragmentada. Integrar todo mundo é uma forma de você lidar com as várias multitarefas que uma vida que você gerou vai dar para você. Tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Gente, não esquece de, por favor, me dar um comentário. É um mês muito legal. Acho que tem muito pouca gente que fala de pai. E eu adoro quando a gente pode se comunicar. Então vai lá no site, vai lá nas redes sociais, conversem comigo. E é um assunto que eu acho que complexo, mas se vocês gostarem, a gente pode voltar várias vezes para falar exatamente isso, do homem. A gente fala tanto sobre mulher, agora é a vez do homem. Então, curte, ou dislike, ou com like, compartilhe esse vídeo, mesmo que seja para criticar. Grande beijo. Tchau, tchau.